Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema A História do Filho Pródigo e Nossa Evolução. Vamos ao tema. Muitas pessoas acreditam que só existe essa vida. Muitas pessoas acreditam que nós, quando erramos, vamos para um inferno eterno, no sentido de que Deus vai esquecer a gente lá e pronto, acabou, nós vamos ficar sofrendo eternamente, para sempre. Nós vamos trazer essa história do filho pródigo, a história contada por Jesus, para dar uma explicação espiritual sobre esse tema. Então, vamos lá a história, que está em Lucas 15, 11 a 32. Aqui Jesus explica como é o relacionamento entre Deus e seu Filho, e nós. Então, muitas pessoas também, de diversas religiões, acreditam que não somos filhos de Deus, que só passamos a ser filhos de Deus quando acreditamos em Cristo. Não é por aí. Na história que eu vou relatar, vou mostrar para vocês que não é por aí. Então vamos da história. Jesus conta assim: um homem tinha 2 filhos. Então, esse homem é a representação de Deus, tá? O filho mais novo significa que é o filho com menos experiência, mais ignorante, Porque quando somos mais novos, temos menos experiência. Então o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. O que isso significa, gente? Filho mais novo, como eu disse, significa a alma, o espírito mais ignorante. Foi para uma região distante, ou seja, nos afastamos da presença de Deus, da comunhão com Deus. Da presença não, porque Deus está em tudo. Mas, pelo exemplo aqui, é um exemplo dado para mentes daquela época, Então, daquela época em que Jesus viveu. Então, nós nos afastamos, entre aspas, da presença de Deus. Perdemos um pouco a comunhão com Deus. Então fomos para lugar distante. E gastamos os nossos bens, os nossos dons, vivendo irresponsavelmente. Continuando. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Veja, por consequência dos nossos erros, nós começamos a ter sofrimento. Então a necessidade, a fome aqui representam o sofrimento daquele ser ignorante que se afastou, entre aspas, do Criador. Continuando. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, esse espírito, esse ser que, entre aspas, se afastou de Deus, sofreu com isso.
né, teve consequências pelos seus atos errados. Porém, continuando a história, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então aqui mostra quando a alma ou o espírito já reconhece a sua potencialidade divina, já reconhece o seu valor de filho. Então busca voltar ao caminho correto. E com isso, chegar mais próximo da presença de Deus, entre aspas também. Tá? Ter mais comunhão com Deus. Como se faz para buscar o caminho correto? Eu vou explicar daqui a pouco. Continuando aqui, o filho mais novo diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ou seja, tomou uma atitude. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados a seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-vos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. O filho mais velho representa aquela alma que já está com Deus. Espíritos mais antigos. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então isso mostra, gente, o exemplo, né, mostra três coisas. Existe Deus, existe espíritos mais antigos junto com Deus, que são filhos de Deus também. E existem nós, né, vamos dizer nós, que descemos, saímos, entre aspas, da presença de Deus e vivemos aqui evoluindo, voltando para Deus. Nenhum de nós deixa de ser filho, nem aquele que se afastou e nem o que está mais próximo. Porém, o que se afastou, Deus permite, dá o livre-arbítrio dele ir, curtir a vida e arcar com as consequências dessa curtição, né? Então Deus deixa que nós, com o livre-arbítrio, nós façamos o que
nós quisermos da nossa vida, porém nós vamos arcar as consequências. Vê no exemplo que Deus não vai lá se meter quando o filho sofre. Deus permite que o filho sofra. Para quê? Para que ele, no momento oportuno, acorde e perceba que há algo melhor do que aquela vida materializada ali. Então, Deus não manda ninguém para o inferno eterno. Deus permite que você plante e colha e sofra as consequências daquilo que você plantou. Essas consequências, esse sofrimento, pode ser chamado de eterno, a depender de uma pessoa e do foco mental, né, da visão dessa pessoa dentro de um sofrimento. Ela vai achar que aquele sofrimento é eterno. Mas não existe sofrimento para sempre, eterno. Desde o momento que você acorde para plantar coisas novas e fazer o bem, você vai receber também coisas boas. E aí vai progredir. Então, todos os dois eram filhos, né? Porém, um desgarrou e arcou com as consequências. O outro ficou com inveja daquele que Deus abraçou. Isso mostra que mesmo os espíritos mais antigos podem ter sentimentos humanos ainda. Sentimentos ainda negativos que necessitam ainda também purificar. E mostra que nós temos toda uma caminhada de retorno ao Pai, e o Pai nos receberá de braços abertos. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Deixe seus likes, compartilhe nossos vídeos. Muita paz a todos.